E Jesus declarou: onde estiverem dois ou duas pessoas ou três reunidas em meu nome, ali estarei no meio delas. Queridos, a Igreja de Deus pode ser representada muitas vezes em alguma parte do mundo, né, onde ela tenha poucas pessoas, mas desde que tenha duas pessoas já é uma reunião, né? Jesus disse bem claro. Uma pessoa não é reunião, não. Ali é um indivíduo, ele pode até adorar a Deus, com certeza, Deus vai receber sua adoração, mas reunião, que pode se dizer ali tem uma igreja, tem que ter pelo menos duas pessoas, né? E é claro, duas pessoas que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, como Jesus disse, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Agora, uma curiosidade que eu acho que é muito interessante frisar, você que não assistiu o vídeo anterior falando sobre igreja, igreja é dispensável? Igreja é dispensável? Você que não assistiu o vídeo antes, veja bem, em toda a era cristã, você não vai encontrar o joio saindo da denominação. Quando Deus levanta uma igreja, isso se repetiu várias vezes na era cristã, desde que Jesus fez uma reforma, começou com João, né? A igreja de Deus era a igreja judaica, aí Deus chamou João para fazer uma reforma, eles não aceitaram, os que aceitaram seguir a João, mas foi discriminado pela denominação, ali que era a igreja de Deus, e aí Jesus continuou a obra de João, também foi discriminado, quem confessasse ser Jesus o Cristo era expulso da igreja de Deus ali estabelecida desde o tempo de Moisés, e ali iniciou uma nova fase da igreja. A igreja agora era aqueles poucos que seguiam a Jesus. Então veja bem, essa mesma igreja que seguiu a Jesus, que se tornou grande depois, ela entrou em apostasia no tempo de Constantino, a maioria se apostatou e daí dela surgiu um remanescente. Então veja bem, isso vem se repetindo. E o joio, ele não sai da denominação. O joio fica na denominação e a igreja agora de Deus é representada pelos fiéis que seguem a verdade. Porque Deus é o Deus da verdade, né, queridos? Deus não é impressionado por uma grande denominação, uma instituição. Deve existir uma instituição se organizar. Mas a verdade é prioridade. Então, você, em toda a história da era cristã, você não vai encontrar isso, nem no passado e nem no futuro isso não vai acontecer. Do joio sair da denominação que ela é considerada como igreja de Deus atual, né, igreja militante. Então você não vai encontrar, porque o joio é a maioria. A maioria entra numa situação de mornidão, de mundanismo, e aí uma minoria que quer uma reforma, quer voltar às origens, eles são discriminados, muitas vezes excluídos, e ali começa um novo início, né, da igreja, nova fase da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, porque sempre Deus vai ter almas fiéis que vão representar a igreja. E essa igreja vai triunfar, finalmente, né, que é o remanescente dessa denominação representando a igreja de Deus, e mais os fiéis de todas as igrejas vão se unir. É o trigo, né? É aí o Israel espiritual. E esses que vão representar a última igreja triunfante, que vai encarar aí a perseguição. Muito bem, queridos, esse assunto é de tremenda importância. Analise. Deus nos abençoe, que possamos ter coragem, pela graça de Deus, para seguir a verdade. A verdade é a prioridade, né, queridos?